Mostrar para vocês aqui como eu bordo, como eu preparo o meu tecido, porque vejam, é na cambraia, e a cambraia é muito fininha. Então, qual o problema da cambraia? Ela fica, às vezes, como é um tecido muito fininho, quando você borda, ele fica enrugado. Mas, ó, isso aqui é uma cambraia que eu bordei, e vejam, não tem, ele não está enrugado, tá? Tá um pouco amassado aqui, mas ele não tá enrugado, ó. Então, como que você vai fazer? Eu coloco a minha entretela, ela é fininha, olha, ela é de 60, eu acho, de 40, não me lembro bem. Então, eu coloco, ou você coloca duas, se você tiver uma entretela de 70 gramas, pode colocar uma folha só, tá bom? Mas eu coloco ou duas folhas dessa minha fininha, ou uma inteira e um retalho embaixo, tá? Mas primeiro eu coloco aqui, eu vou achar então. Eu vou bordar uma faixa como esta aqui, ó. Vou bordar uma faixinha como essa. Eu nem cortei o tecido. A primeira coisa que eu faço, eu passei o meu tecido, vou encontrar o meio dele. É assim que eu preparo a minha faixinha para bordar, tá? Coloquei a minha entretela aqui embaixo. Já coloco a outra parte do bastidor aqui. E vou centralizar aqui onde eu quero, tá bom? Dobro, jogo tudo aqui pra cima, ó. Pego junto e coloco no meu bastidor. E agora o segredo para o seu bordado não ficar todo enrugado. Esse tecido, ele tem que estar tão esticado que pareça um tamborim de esticadinho. E eu não puxo de um lado só. Eu puxo, ó, eu tô com ele marcado aqui onde é o centro. Isso aqui me ajuda a ver se o fio do meu tecido não está torto. Eu puxo as duas laterais, ó, juntas para dentro, tá? Porque se eu puxo só de um lado primeiro, a fibra do tecido, né, a trama do tecido fica feito uma onda, e aí ele borda nesse tecido, nessa fibra torta, e quando, mesmo o tecido estando esticado, bem esticado, se a fibra do tecido tiver torta, ele vai, quando você solta, né, quando você tira do bastidor, o tecido vai estar embabadado, porque ele segurou a fibra torta. Então, eu puxo dos dois lados, ó, mantendo o centro aqui, ó. Puxo aqui e vou esticando, ó, na mesma direção, puxo junto, ó. Pra dentro, ó. E de olho na marquinha aqui, ó, que eu fiz, que tá me mostrando onde tá o centro. Viro, venho aqui, puxo também, ó, meio com meio. Só o tecido, a entretela não, porque senão ela rasga. Eu vou puxando aos pouquinhos para que puxe igual, ó. E de olho na marquinha que você fez. A fibra desse tecido não pode ficar torta. E você vê, entendeu? Talvez você não veja daí do vídeo, porque, ó, aqui ficou folgadinho. Porque é branco, então você não vai ver, tá? Mas sempre que eu vou puxar, eu seguro de um lado, puxo de outro, ó.
Se eu ver que vai mais. E aí, só de você olhar, eu já vou apertar aqui. Já vou dar uma apertadinha. Tá muito folgado. E você consegue ver se a fibra do tecido tá reta ou não. É só você olhar no desenho aí no seu tecido, você consegue ver se o tecido tá em onda aqui, ó. As fibras estão em onda. Vocês não vão conseguir ver. Mas se você olhar seu tecido aí, você consegue identificar isso, ó. O meu tá com uma leve onda para baixo aqui, ó, na fibra. Eu puxo só um pouquinho. Ele tá bem esticadinho. Agora eu vou colocar, prender esse tecido aqui com alfinete. Eu vou alfinetar toda a volta aqui, ó. Mas eu coloco um alfinete atrás do outro. E vejam, meus alfinetes, eles estão entortados, ó. Porque é muito mais fácil você colocar ele aqui e ele já espetar, ó. Bem rente, ó, ao bastidor e o tecido. E não é um alfinete aqui, outro lá longe. É um atrás do outro, para segurar bem esse tecido mesmo, tá? Vou fazer isso na volta todinha dele. E às vezes o que eu faço? Eu prendi aqui embaixo. Eu prendi aqui embaixo, eu vou aqui em cima, coloco de novo o meu gabarito aqui, ó, sempre com o gabarito, para você ver que o centro, que as fibras não estão tortas, ó. E aí eu puxo um pouquinho mais aqui, ó, vejo se vem. Sempre deixando as fibras retinha. Se você olhar no seu tecido, você vai ver, fralda é assim também, tá bom? Para você bordar fralda e ele não ficar torto, eu faço isso também. Vou apertar mais um pouquinho. Ó, eu olhando aqui, ó, meu tecido tá em onda aqui, ó. Então, eu puxo mais um pouquinho. Não pode ficar com a onda. Senão, quando ele borda, ele segura esse tecido em onda. Tá bem super esticado, tá? Meu tecido tá bem esticado, parecendo um tamborim. E agora, então, eu vou terminar de colocar o alfinete aqui. Olha aqui, tá? Bem rente aqui, ó. O tecido tá bem esticado, parecendo um tamborim. E agora, como eu coloquei uma camada só de entretela, eu vou colocar esse meu retalho aqui, ó. Tá bom? Vou prender com fita adesiva na beiradinha. Porque quando o tecido é muito fininho, a tendência do bordado é ele apertar, né? Ele aperta a fibra do tecido. E aí é onde ele fica enrugado, tá? E aí aqui, mantendo a entretela mais grossinha para bordar, ele não aperta tanto o tecido. E é isso aí. Agora é só levar na bordadeira. Ó, meu bordado finalizado, tá?
Agora, a retirada desse bordado aliás, não é a retirada do bastidor, né? Mas a retirada da entretela do seu bordado também, pelo menos comigo, eu percebo diferença, assim, se é numa fralda ou se é em tecido como a cambraia, que é muito fininha, né? Se você puxar com força a entretela, o que acontece? Ela vai puxar a fibra do tecido também, é como se esgarçasse, né? Então, antes de tirar o bastidor, eu aproveito que ele tá durinho aqui e vou tirar, ó. Tiro o meu retalhinho, né? E antes de tirar a minha entretela, eu vou cortar essas linhas aqui, ó, que fica cruzando, porque atrapalha para tirar, pelo menos cortar, sabe? Onde uma tá ligada com a outra, senão ela segura a entretela na hora que você for tirar. Aqui, ó, entre uma letra e outra. E aí, eu vou com cuidado, tá? Eu tiro com bastante cuidado mesmo, não dou puxão, para evitar que esgarce esse tecido. Procuro não tirar, mesmo que eu tivesse colocado as duas entretelas grandes, eu nunca tiro as duas de uma vez. Eu tento tirar uma de cada vez, para que force menos ainda, né? Para que não force tanto o teu bordado. Vamos ver? Ó, logicamente, ele ficou todo marcado, porque ele é um tecido muito fino, ele ficou todo marcado, mas você passa esse tecido, só de passar assim, ó, a unha, ou mesmo passar ferro, tá? Só de você fazer isso aqui é pra quê? Pra que a sua fibra volte pro lugar, né? A fibra do tecido volte pro lugar e tire a marca do alfinete. Ó, ele já vai saindo. Aí, depois você passa isso aqui antes de pôr. Ó, veja que não ficou repuxado, tá vendo? Ó que belezinha. Ele não ficou aqui, principalmente, porque aqui é o aplique, normalmente não fica mesmo. Mas aqui, ó, ele não ficou repuxado, ele tá amassado, falta limpar. Mas é isso aí. E depois também o outro segredo do bordado é depois você passar isso aqui. Você tem que passar com muito cuidado. Se eu passar um ferro por cima aqui, no meio aqui vai ficar amassado. Eu vou devagarinho, passando em torno, né? Passando a ferro em torno do tecido. Vou me descendo, passando, e ele fica perfeitinho. Feito a faixinha, bordado a faixinha, eu já cortei, tá? Que eu vou aplicar na minha fralda. Por que eu fiz essa faixinha? Porque essa fralda que eu tava usando não tem aquela faixa pintboard. E o bordado não fica muito bonito quando você borda direto na fralda, né? Então, agora, antes de tudo, eu vou colocar esse vivo aqui, ó. Igual eu fiz nessa aqui, ó, que essa é outra fralda do Daniel, tá bom? Eu cortei a minha faixinha aqui, ó, com 2,5 centímetros de largura. Você pode cortar mais larga se quiser, com 3 centímetros. Se você, porque eu quero que fique com aqui, ó, com meio centímetro de vivo,
Então, eu cortei com 2,5, dobrei ao meio, passei a ferro e marquei, ó, com a régua. Se você não tem muita habilidade para costurar bem retinho, faça como esse aqui, ó, tá? Eu marquei aqui, ó, medi meio centímetro e risquei, tá vendo? E agora, então, eu vou colocar aqui, ó, no meu tecidinho. Na minha faixinha, a primeira coisa que eu vou, ó, a marcação para cima, a parte aberta, ó, para fora. Eu coloco aqui, ó, bem rente ao meu trabalho. E venho, então, e passo uma costurinha bem em cima do risco, tá? Para você conseguir costurar retinho, você coloque a agulha sobre o risco e olhe sempre na agulha. Não olhe na lateral. Nesse caso, o seu ponto de referência vai ser o seu risco. E aí, então, você costura olhando o risco. Se você for fazer com um pé de máquina, vamos supor, colocar, aí você vai olhar na lateral da máquina, mas no caso aqui, eu risquei, porque aí fica assim, ó, fica bem certinho mesmo, tá bom? Eu vou passar a costurinha ali e já vem. Então, eu já passei a minha costurinha, ó, e aí você tem que passar isso, tá? Primeiro eu passo aqui, ó, abrindo bem essa costurinha, vou virar e passar a ferro aqui. Cuidado na hora de passar ferro, para que não fique, ele tem que estar bem aberta a costura aqui, ó. Você vai passando aos pouquinhos aqui, abrindo a costura, para que ela fique reta. Ela tá toda amassada. Eu não coloco assim. Eu vou engomar essa fralda, porque a fralda também, ó, ela vira. Você vai colocar alguma coisa, a fibra vira. Quando você acaba de pregar o seu tecido, o que que acontece? Ele fica ensacado atrás. Olha essa que eu fiz. Ele tá retinho, tá vendo? O que eu digo ensacado é o seguinte: aqui, ó, entre a costura do barrado e essa parte, fica com sobra de fralda aqui, ó. Fica assim, tá? Então, para que não fique dessa forma, ele fique assim, ó, retinho. A primeira coisa que você tem que fazer é passar essa fralda aqui, ó. Passe. Eu passo com uma misturinha de água, não é essa a embalagem, essa aqui é de Aquabist, mas eu coloco goma Pox, que eu compro no mercado, ponho para esse frasco aqui, ó, que aqui tem, acho que tem 340 gramas, eu coloco umas 2 colheres de goma, misturo bem. Tem pessoas que colocam junto um pouquinho de amaciante, um pouquinho de álcool, para dar perfume, cheiro, mas não tem necessidade, tá? Você colocando só a goma Pox e a água, perfeito, tá? Ai, na minha cidade, a goma Pox é um troço caro. Apesar de durar muito, né? Tem um frasquinho, hoje deve estar uns 30 reais um frasquinho de goma, mas você usa muito tempo. Aí eu não posso comprar goma Pox. Coloque água com maisena. Maisena, coloca umas 3 colheres de maisena na água, misture bem e espirra. Dá o mesmo resultado, tá? Ele vai engomar. Porém, a maisena, ela vai saindo um pozinho. Mas não tem problema, depois você balança, mas o resultado para você trabalhar será o mesmo. Então, eu espirro, ó, no meu tecido. Tem gente que me pergunta, você enfia na bacia? Não, eu não enfio numa bacia com água e goma. Não, eu só borrifo. E o meu eu borrifo na fralda, né, todinha e passo a ferro até que ela seque, tá bom? Você passe a ferro e deixe ela bem retinha.
com a minha faixinha pronta, olha, o ideal é você fazer isso sobre uma mesa, para que você possa esticar bem a sua fralda, tá? Eu já refilei minha fralda, ela tá retinha. Você centraliza a tua faixinha aqui. E bem certinho aqui, a primeira costura, essa costura é uma costurinha de segurança, para segurar essa faixinha aqui. E a gente, então, vai passar uma costurinha aqui, ó, só segurando essa fraldinha aqui. Mas assim, devagarinho, para que ele fique, ó, bem certinho junto com o seu tecido, tá bom? A fralda, o que acontece? Quando você vai costurando, ela faz isso aqui, ó. A fibra da fralda não pode ser costurada com ela torta, tá? Então, deixe toda a fralda em cima da máquina aqui, ó, para que ela não caia e puxe. Mantenha, olha aqui, ó, mantenha ela sempre reta em relação ao seu tecido, ó. Se for preciso, vamos colocar outro alfinete aqui, ó, para que ela não faça isso, ó. Ela tem que ser costurada, a fralda, retinha. E eu vou passar, então, uma costurinha aqui. E eu passo devagar, acertando mesmo aqui, ó. A minha fralda com o meu tecido, a fralda ela vai para dentro, não deixe, tá? Vai costurando de pouquinho, ó, segurando uma na outra, pedacinho por pedacinho, para que fique bem retinho. Ó, mesmo eu colocando alfinete, ela entorta, então eu vou parte por parte, ó, deixando sempre aqui, ó, você segura aqui a fralda e o tecido e deixa ela reta aqui, ó. Não costure ela assim, porque quando você tirar da máquina, ela vai estar assim, ó, tá? Você costura as fibras da fralda torta e ela fica. Então, ó, costure pedacinho por pedacinho, para que fique bem juntinho aqui, ó, bem retinho, ó. Eu vou, mesmo eu tendo prática, eu costuro pedacinho por pedacinho. Olha, então eu costurei, a fralda ficou, ó, bem rente ao tecido, ó, certinho. E para que ele não fique ensacado, por exemplo, agora na hora de você puxar aqui, ó, tem que tomar cuidado para que aqui atrás não fique assim, ó. Não fique ensacado. A fralda tem que ficar retinha e o seu tecido também. Então, eu coloco na mesa ou aqui, vou fazer devagarinho aqui, ó. Sempre deixando a fralda, você não pode costurar essa faixinha, a fralda estando assim, ó, tá? Ela tem que estar reta. Então, ó, eu ponho a mão aqui onde tá minha fralda e o tecido e puxo, ó, e estico devagarinho, ó. E aí, você alfineta para que ele não saia do lugar, ó. Manter ele aqui no lugar, ó. Seguro aqui, puxo, deixo essa minha fralda bem retinha, com cuidado para alfinetar também não tirar do lugar. Porque aí você tem que tomar cuidado, se você puxar muito aqui, ó, essa parte de baixo vai. Então, você, ó, alisa, segura aqui embaixo, ó, e puxa a fralda, ó. Não muito, lógico, porque senão ela entorta. Mas você puxa ela, que ela fique assim, ó, as fibras todas retinhas.
Aqui na lateral da fralda também, ela costuma ficar com umas curvas. Mesmo tomando cuidado, ela às vezes ela fica meio torta. Mas a gente vai... Aqui. E aí eu coloco um alfinetinho aqui, ó. Bem na direção desse acabamento da fralda aqui, ó. Para que a fralda também não saia do lugar. E aí, então, feito isso, eu vou passar a minha costura, tá? Mesmo na hora de costurar, isso eu já mostrei no vídeo de uma fraldinha, não costure a fralda assim, tá? Deixe sempre ela reta e eu vou passar uma costura exatamente aqui, ó. Nessa canaleta que fica entre o vivo e a fralda. Vou passar uma costurinha bem aqui, ó. Eu não gosto que a costura apareça. Tem gente que passa segurando o vivo aqui na ponta. Eu acho mais bonito passar aqui, ó, nessa canaleta que fica entre o vivo e o tecido, tá? Eu coloco a minha agulha bem ali no meio. Ó, agora a fralda saiu do lugar, mas aqui não. Ó, segurei com a agulha. Procura não deixar ela pendurada aqui, ó, para o peso não puxar. E aí eu vou devagarinho, aí tem uma linha aqui. Devagarinho, deixando aqui, ó, mantendo aqui reto, tá? Segurando tudo. E aí eu vou devagarinho costurando entre, bem onde tá a costura, né? Na canaleta da costura, ó. Eu vou ajudando aqui com a mão, ó, mantendo o meu tecido esticado e a minha fralda também, ó. E vou arrumando, tá? E eu costuro assim mesmo, tá bom? Bem devagarinho, mais por causa da fralda. O importante é costurar essas fibras aqui, ó, reta. Você não pode costurar ela torta, repito. Ó, eu estico aqui, ó. Eu com a minha mão direita, é que vocês não estão vendo dali. Eu seguro. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Com a minha mão direita, eu seguro aqui meu tecido, ó. E aqui eu puxo e acerto, ó. Depois eu seguro a minha faixinha aqui no lugar e a fralda e costuro. Devagarinho. Essa faixinha aqui eu fiz com a cambraia, mas não precisa ser só a cambraia. Tem muita gente que tá fazendo as fraldinhas, eles chamam fraldinhas luxo, colocando faixinhas de linho. E aí o linho também, como ele é um tecido mais pesado que a cambraia, você tem que tomar o mesmo cuidado aqui, ó. Para aplicar essa faixinha. Pronto. Agora eu vou mostrar atrás, vamos ver como é que ficou. Se não ficou ensacado, não ficou com fibra torta. Aqui, ok. Ó, ela ficou retinha.
tá? Já vi fraldas que quando você coloca uma faixa, ela fica assim, ó. Mesmo que você tente costurar, ela fica torta. Por quê? Porque as fibras foram costuradas, ficaram presas torta. Mas, ó, pode perceber, pode ver que ela ficou retinha. Vamos ver atrás como ficou? Ó, retinho aqui. Olha só. Tá vendo? Não ficou ensacado, não ficou com sobrando fralda aqui, ó. E é isso aí. E agora, então, essa é a parte mais chatinha, tá? Eu não fiz ainda a bainha nas voltas. Primeiro você vai colocar a faixinha. E agora eu vou colocar ponto palito nesta fralda aqui também, tá bom? Já tem outros vídeos ensinando a colocar ponto palito. É só ir na playlist lá de fraldinhas que tem vídeo ensinando, mas eu vou mostrar aqui de novo. Meu ponto palito é este aqui, de algodão, excelente, parece é o mesmo trabalho do bordado inglês. Ele tem direito e avesso, tá? Você olha onde o ponto tá mais bonito, é o direito. Então, eu vou pôr direito do meu ponto palito com direito. Eu cortei. Ai, peguei o ponto palito errado, esse aqui tá menor. Pera aí que eu vou pegar outro. Ele tem que ser do mesmo tamanho da sua fralda. Direito com direito. E eu vou passar a primeira costurinha bem aqui, ó, rente a esse bordado aqui, ó, também que eu chamo de canaleta, ó. Então, você coloca direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui, ó, bem abaixo do bordado, tá? E o bordado e o ponto palito bem rente ao seu tecido aqui. E aqui, então, aqui, para fazer esse acabamento aqui da fralda, eu vou passar no overlock aqui, tá bom? Se você não tiver overlock, eu tenho um outro vídeo de fraldinhas, o nome do vídeo é ponto palito sem overlock, tá bom? Tem lá na playlist, tem aqui no canal, tem uma playlist chamada Fraldinhas. E aí você vai ver como você coloca o ponto palito se você não tiver overlock. Se você tiver zigue-zague, passe pelo menos 2 vezes o zigue-zague por causa da fralda, tá bom? Para dar um bom acabamento. Eu vou passar o overlock aqui. Fica assim, ó. Tá? Overlockadinho, ó. Bonitinho. E aí você, então, vai jogar esse ponto palito para baixo, né? Essa costura aqui, ó, para baixo. Vai passar a ferro, assentando essa costura aqui, ó. Passe a ferro, porque aqui em cima nós vamos colocar, eu vou colocar essa rendinha aqui, ó. Essa rendinha de algodão virada para cima, ó. Se eu colocar ela aqui sem passar, eu corro risco de fazer prega, porque ele não tá assentado, tá? Então, eu vou passar a ferro aqui. Já passei a ferro, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é isso aqui, ó. Veja muito bem como que é a fralda. Só de eu movimentar ela, ó, a fralda apareceu aqui, ó. Se ela apareceu aqui, é porque faltou aqui, ó. Então, você estica a fralda aqui, ó. E passe uma costurinha aqui também, segurando essa lateral do tecido aqui com a fralda, tá? Bem retinho, ó.
uma costurinha na beirada aqui, só para segurar a fralda e tecido no lugar que tem que ficar. Acabou. Ela não vai mais ficar saindo. Se você não quiser pôr rendinha aqui, é só rebater essa costurinha aqui, ó, bem bonitinha. Então, eu vou colocar... então, se você não costurar aqui, segurando essa fralda no tecido, você corre o risco de, quando colocar aqui, ó, prender ele torto lá embaixo, tá? Ó, percebam que não tem acabamento nenhum aqui ainda, tá? Eu vou colocar minha rendinha aqui na beiradinha e vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? A primeira aqui, ó, bem na beiradinha, devagarinho. Segurando também, mantendo sempre tudo muito retinho. Sem esticar, tá? Não estique a tua rendinha. Só coloque sobre o tecido, segure ela dos dois lados, porque às vezes quando você tá costurando, o próprio calcador puxa a rendinha, tira ela do lugar e ela fica torta. Então, eu coloco um dedo do lado de dentro dela e fora e segura ela no lugar. Pedacinho por pedacinho, ó. E vou acertando tudo. Eu ouço muitas alunas, né? O pessoal aqui do YouTube mesmo, ou mesmo algumas alunas minhas. Nossa, você é muito detalhista, faz devagar. Se você quer um trabalho bem feitinho, você tem que ser detalhista. Se você faz esses trabalhos para vender, é esses detalhes que vão valorizar a tua peça. E a qualidade da sua costura vai melhorando quanto mais você faz, não é verdade? E eu tô fazendo aqui exatamente como eu faço quando eu tô sozinha, até devagar, sem pressa. Ela vai ficar assim. Se você não quiser que ela fique assim, ó, solta, você pode passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha dela, tá bom? Porque aí essa costura também vai segurar isso aqui, ó, tá? A vira onde tá o overlock, tá bom? Essa costurinha aqui também de cima tem que tomar bastante cuidado. E eu vou passar. E ele não aparece, tá? Essa costura aparece só na hora que você faz. Se a rendinha sua for branquinha, tal, né? Se for colorida, você vai costurar na cor da rendinha. E aí, então, eu vou passar uma costurinha aqui. Da mesma forma, mantendo sempre tudo muito reto, sem puxar. Essa costura aqui costuma afranzir um pouco o tecido.
Prontinho. Depois aqui, a hora que passar, quando você passar ferro, eu passo aqui no avesso, ó. Então, o avesso ficou dessa forma aqui, ó. E o direito, assim. Tudo retinho, as fibras estão retinhas, não tá ensacado, ok? E agora, depois, porque aqui, ó, vai vir essa faixinha de tecido aqui, ó, tá? E na faixinha dessa fraldinha, perceba que tem duas faixinhas, ó. Porque eu vou colocar igual a esta aqui, ó. Na beiradinha, ó, tem uma rendinha. E eu vou colocar essa rendinha agora. Então, é o seguinte. Se você for colocar aqui na beiradinha uma rendinha como essa, ou como essa outra aqui que eu fiz, ó, que é uma cianinha muito pequenininha, tem uma forma de colocar. Se você quiser colocar um bordado inglês, vamos supor, aqui na ponta, a maneira de fechar é diferente. Aí depois eu vou te mostrar, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, a primeira coisa, é pregar essa rendinha aqui no meu tecido, ó. No direito do meu tecido. Com a minha rendinha, o que vai ficar pra fora do bordado aqui, ó, eu vou colocar ela pra dentro, ó. Pra cima. Então, eu coloco aqui na beiradinha. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Onde não vai aparecer lá fora. Minha costura vai ficar aqui. E só esse desenho aqui, ó, é que vai ficar pra fora. Então, eu vou passar minha costurinha aqui no meio. Também com cuidado, para que ele não entorte. E aí, quando você for fechar, o teu biquinho tá um lado aparecendo mais que o outro, tá? Então, você vai devagarinho, ó, acertando aqui, sem puxar, segurando ele no lugar, ó, e passe a sua costurinha, prendendo a sua rendinha aqui. Feito isso, eu vou colocar, olha, direito da minha faixinha com o direito de onde eu coloquei a rendinha. E vou passar uma costurinha aqui. Como eu sei onde eu vou passar essa costura? Você deixe onde você passou a costura para cima e você vai passar essa costurinha segurando as duas peças exatamente em cima da primeira costura. Por isso que a primeira costura é importante, ela está certinha onde tem que estar. E aí, eu vou me guiar pela minha primeira costura, onde eu prendi a minha rendinha. E vou passar outra costura aqui em cima. Voilá! Olha aqui. Então, é o seguinte, tá vendo que ela tá muito... Aí, você vai passar isso aqui, ó, tá? Você vai passar isto para que ele assente direitinho, porque nós vamos pregar aqui. Então, é o seguinte, se você colocou uma rendinha fininha, como essa aqui, tem uma maneira de fechar, que eu acho que não tem problema nenhum, é o como eu vou fazer. E ele vai ficar com a beiradinha, olha, assim, ó. Tá vendo? Ele fica meio tortinho aqui, ó, mas quase não altera nada, ó.
E aí aqui não tem, tá vendo, ó? A costura tá embutida e ele ficou assim. Agora, se você for colocar um bordado grande, mais largo que isso aqui tem 0,5 centímetro. Se for maior que 0,5 centímetro, aí não fica legal fazer assim. Se for um bordado inglês, se for até uma rendinha como essa aqui, ó, não fica bom, porque ele vai ficar assim, ó, ele vai fazer a rendinha virar. Então, essa forma que eu vou fazer aqui, só dá certo se for assim, ó, pra coisinha bem pequenininha. Se for um bordado grande aqui na beirada, como que você vai fazer? Você vai colocar exatamente como eu vou fazer aqui, aí é só a lateral aqui, ó, que aí você vai virar tudo junto, eu vou te mostrar. Então, vamos colocar aqui. Eu começo colocando ele lá por trás, ó. Então, eu viro pro meu direito, essa parte aqui, eu viro pro meu direito. Com o esquerdo, com o avesso do meu bordado, ó. O avesso, vou colocar aqui em cima. E vou passar uma costurinha. Também aqui, ó, bem rente aqui, tá bom? Bem rente ao bordado. Deixando aqui na lateral, sempre retinho. Então, aqui é o avesso, ó, certo? Se você... Então, agora deixa eu explicar como eu não vou fazer, né? Porque como eu pus pequenininho, se você colocou um bordado grande aqui na beirada, você colocou um bordado inglês, ou uma renda maior como essa aqui, você vai virar aqui pra frente, ó, certinho, né? Você vai ter passado isso aqui, assentado direitinho. E já vai fazer a sua margenzinha aqui, ó, e costurar, ó, porque quando você passa isso aqui fica, ó, retinho. Eu vou passar isso aqui. Ele tá retinho. Ele passado, assentado. Aí, você vai virar aqui e costurar, ó. Aí, passa essa costurinha aqui. E aí, ele vai ficar aberto aqui. Isso, se você colocar o bordado grande aqui. Aí, depois de preso aqui, você vai vir aqui e fazer a sua bainha, ó. Vire uma e 2 vezes pequenininho. Vai virar tudo junto, ó. E aí, ele vai ficar assim, tá? Mas, como eu pus o pequenininho, eu não vou fazer assim. Certo? Isso aqui é para quem vai fazer com o grande. Tá vendo que eu não fiz a bainha? Você faz a bainha nele inteirinho junto, caso você coloque um bordado grande. Se você for por pequeno assim, você vai fazer primeiro a bainha aqui na lateral, que eu esqueci. Então, eu vou dar uma descosturadinha aqui, ó, só na beiradinha. Eu fiquei preocupada em explicar como colocar para quem quer colocar um bordado inglês, um bordado maior ali. Ó, eu só descosturei aqui um pouquinho, porque para fazer dessa forma que eu vou fazer, com essa costurinha aqui na lateral, ó, embutida, não tem, ela não tá virado, ó, só tá aqui com a bainha, eu preciso estar com a bainha aqui na lateral da minha fraldinha, pronto. Tá? Já feito. Então, eu vou desmanchar aqui. Aqui eu vou refilar, ó. Mas antes de refilar, eu vou segurar essa faixinha aqui no meu tecido, ó. Esticando a minha fralda, deixando ela reta.
E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Porque isso aqui para virar depois ajuda. E aí agora eu posso cortar o meu excesso aqui que sobrou um pouquinho. E agora então eu vou fazer a minha bainha, ó. Descosturei aqui, eu viro meio centímetro mais ou menos, tá, ó? Eu viro só um pouquinho. Se você não tem muita prática, ó, por isso que é importante costurar a faixinha na fralda já, porque na hora de virar eles viram juntos. Se você virar isso aqui com ele sem costurar, a fraldinha fica lá o tecido fica lá para baixo. Eu viro aqui meio centímetro, viro uma e outra vez. Se você não tem muita prática, o conselho que eu dou toda vez que eu faço bainha, eu falo isso para as meninas. Essa primeira viradinha aqui, ó, você pode levar no ferro, lá, passar ele, a primeira virada, meio centímetro, assim, ó. Passe a ferro, que aí você já sabe direitinho que você vai virar. Mas eu faço dessa forma. Costurei a pontinha, eu venho aqui, ó, viro com uma certa distância, ó, meio centímetro, seguro a minha fralda aqui, ó, puxo e com o dedo, ó, vou ajustando e deito. Segurei, puxo aqui, assento e venho costurando até onde eu tô segurando, ó. Sempre reto, tá? Sempre tudo arrumado aqui. Mesma coisa, ó. A uma certa distância aqui, ó, eu dou uma dobradinha de meio pelo olho, seguro a minha fralda aqui, ó, e com o dedo eu acerto, ó. Aqui tá esticando, ó. Tá retinha? Aí a gente vem costurando. Agora eu vou lá na minha outra lateral. Aqui embaixo, do outro lado, não faço a bainha, tá? Por enquanto, que nós vamos pôr um outro acabamento aqui. E aí, sim, agora eu vou costurar a parte onde eu descosturei aqui do meu ponto palito. Bom, passada a costurinha aqui, ó, eu até parei de gravar e fui passar ferro aqui, ó. Tá vendo a diferença? Eu assentei, porque é muito ruim você fazer esse acabamento aqui sem que esteja passado, tá? Ele fica fofo. Então, agora, eu costurei ele assim, né? Aí, eu puxo ele aqui, ele ainda tá do avesso. Vou dobrar aqui, ó, bem na direção dessa primeira costura que eu passei do outro, ó. Eu vou dobrar bem na direção aqui, pra dentro, né? Pra que quando você fecha essa lateral, aqui já esteja dobrado, ó, senão você não consegue dobrar depois. Por um alfinetinho aqui. Vou fazer isso aqui também. E aqui na lateral, ó, eu vou passar uma costura. Eu já risquei, ó, eu coloco aqui minha reguinha na direção da minha bainha, ó, e risco. Do outro lado fiz a mesma coisa, e essa costura, ela não pode pegar aqui, ó, na bainha da sua fraldinha, tá? Senão depois na hora de virar não dá certo. E aí, então, a gente passa uma costurinha aqui. Dou uma chanfradinha aqui embaixo, ó. Tira o volume. Aqui eu já tinha cortado. Deixe mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro. Aqui a mesma coisa.
E agora, então, a gente desvira isso aqui. Você desvirando, ele vai lá pra frente, ó, tá? Eu vou passar a ferro aqui, ó, tá vendo que ele fica fofo? Fica ruim pra assentar aqui. Então, eu vou voltar ali no ferro, vou passar a ferro aqui, ó, assentar tudo isso aqui. Olha a diferença com ele passado, tá? Eu pego alguma coisa pontudinha só pra acertar aqui as pontinhas, ó, pra ficar bem desvirado. Olha como fica mais assentadinho. Eu normalmente não, sempre faço isso na mesa, né? Porque aí agora eu vou virar aqui, ó. Eu começo sempre, antes de virar, eu não começo daqui. Se você começar a virar daqui, ó, você corre o risco de, sem querer, puxar, e quando você vê esse barradinho aqui, ele ficou retorcido. Então, eu estico bem, passei, e começo pelo meio, tá bom? Eu seguro aqui, ó, meu barrado com a mão, ó, com o meu punho, para que ele não saia do lugar. E vou dobrar exatamente em cima, aqui, ó, onde ele vai ser costurado. Um pouco abaixo, ó, do meu bordado aqui, ó. E aqui no meio eu já coloco um alfinetinho. E aí, eu vou dobrando daqui pra cá, dali pra cá. Daqui pra lá. Dobro. Com cuidado para você não levantar aqui, ó. Por isso que eu gosto de segurar com o punho e eu dobro onde eu quero que fique, ó. Aqui você também pode colocar uma rendinha, tá? Eu até em vídeos de outras fraldinhas, eu mostro como que eu coloco a rendinha aqui. Mas, como eu já coloquei aqui e coloquei aqui na ponta, e é para um menino, eu não vou colocar nada aqui, eu vou deixar só no tecido mesmo, tá? E aqui dentro, ó, aqui nesse cantinho, tome bastante cuidado para que não apareça, para que não fique para fora aquela dobra, né, da costura aqui, não é a dobra, né, a costura sua. Agora, eu vou lá do outro lado. Você pode também levar pro ferro e assentar essas costurinhas aqui, ó, tá? E aí, então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha. Ai, meninas, eu costurei isso aqui, ó, como eu ia começar, mas eu não percebi que o vídeo acabou. Então, parou ali o vídeo, vocês vão ver. Ah, não tem. Parou quando eu comecei a costurar aqui, ó. Mas, vocês viram eu alfinetando, eu vim costurando devagarinho, ó. Costurei ele todinho, tirando os alfinetes devagar. Da mesma forma que eu costurei aqui, eu costurei aqui devagarinho, tá? E aí, então, olha só que eu não vi, hein? E aí, então, eu vou fazer o acabamento aqui na outra beirada. Tudo isso foi gravado e eu não vi que tinha parado. E aí, ó, do outro lado da fralda, você vai colocar no avesso da fralda, eu
cortei uma faixinha de 5 centímetros, 1,5 centímetro maior de cada lado, mais ou menos, tá? Não deixe muito, aqui depois eu vou cortar. E aí, você coloca direito da sua faixinha pro avesso da fralda e passe uma costurinha aqui, ó, com pé de máquina, ó. Foi isso que eu fiz, tá bom? E eu não vi que tinha parado de gravar. E agora, então, eu vou passar a ferro aqui, ó. Então, eu passei a ferro, assentei, ó. Aqui atrás não aparece o tecido da frente. E aqui também, quando você passar a ferro, não deixa a fralda aparecendo na frente, tá? Por isso que é bom passar a ferro. E simples, eu vou virar aqui, ó, e fazer uma bainha. Só que eu não viro a olho aqui, ó, vou a olho. Não, você corre o risco dele ficar com barriga. Então, eu marco mesmo, eu meço, eu vou fazer uma margenzinha aqui, ó, de 1 centímetro. E eu risco. Você pode riscar com giz. Eu risco para que a minha bainha aqui, né, na hora que virar, fique retinho. Então, eu risco 1 centímetro. Aqui em cima da máquina é difícil fazer isso. Eu faço na mesa, que eu deixo esticadinho, né? Mas tá feito. Olha aqui. E a mesma coisa, agora para virar isso aqui, não comece da ponta, tá? Porque ele pode ficar torcido. Eu começo do meio, ó, deixo retinha, passadinha, e aí, então, eu vou no meio dele, no meio da fralda, seguro aqui, ó, com o meu punho, viro, assento, ó, puxo a fralda embaixo, seguro ele dobrado para que não apareça, né? E você não costure com a fralda aparecendo. E aí, coloco um alfinete. E vou fazer isso ao longo da faixinha. Ó, eu seguro aqui, ó, com a lateral da minha mão. Dobro. Aqui nessa pontinha, ó, eu vou assentar bem essa dobra aqui onde eu marquei. Vou assentar ela. E ela vai ser dobrada pra dentro, tá? Então, você dobra ela aqui, ó, sobrepondo essa costura aqui, ó. Tá bom? Dobre aqui, ó. E aí, novamente, parou a gravação e eu não percebi. Então, parou lá, ó, onde eu dobrei aqui dentro, certinho. E o que que eu fiz? Dobrei do jeito que vocês viram e fui dobrando a fraldinha aqui, ó, tá? Vocês viram, dobrei, fui colocando alfinetinhos, e costurei. Como eu costurei? Eu comecei a costurar por aqui, ó, pela lateral, tá bom? Eu já costurei, mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu coloquei a lateral aqui, subi costurando, deixa a agulha bem na beiradinha aqui onde você quer, vira e vai costurando. Perceba, veja se na pontinha aqui, ó, aquela dobra que você fez não pode ficar para fora. Então, se ela tiver para fora, aí você coloca a dobra do tecido para dentro e vem costurando e tirando os alfinetinhos devagarinho.
Vai chegar aqui no final, ó, vim costurando. Quando chegar aqui no final, a mesma coisa. Para com a agulha aqui na beiradinha, desvia, ó, vira ele. Veja se tá certinho aqui, ó. Se não tiver, você com a ajuda de um agulhão ou de uma ferramenta que você tem, alguma coisa pontuda, fininha, você acerta aqui direitinho e vem costurando e arremata o tecido. A faixinha, é isso aí. E aí ele fica assim, ó, tá? O barradinho aqui, que eu até mostrei no outro, ó. Bonitinho, acabadinho. As laterais com a bainha. E aqui na beirada, ó, uma faixinha assim. E é isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam, né? É uma forma de me ajudar também, se inscrevendo no canal. E deixa seu comentário, por favor, que isso também ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!